Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os últimos 4 dias da história de vida de Jesus na Terra. Desde a celebração da última Páscoa, no dia 14, no dia 15, os eventos registrados no livro de Marcos, 14, 15 e 16, que falam sobre o seu julgamento, logo de manhã cedo, às 6 horas, a sua crucificação, às 9 horas da manhã, o início de um período de trevas às 12 horas, em torno das 12 horas, até as 15 horas, a sua morte, em torno das 15 horas, o registro de José de Arimateia, que retirou o corpo de Jesus da cruz e o colocou em um túmulo cavado na rocha. E analisamos também o sábado, a origem do sábado. Agora nós vamos dar continuidade sobre os eventos que se seguiram a esses eventos, ainda no dia 15. O próximo evento que nós vamos analisar, ele acontece entre as 18 horas e 21 horas do dia 16, que era já o final do sábado. Então, o que diz aqui o texto? Marcos, capítulo 16, verso 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir embalsamá-lo. Ora, o que significa essa expressão, passado o sábado? Como o sábado terminava em torno das 18 horas, ou com o pôr do sol, era natural que o comércio reabrisse a partir desse horário. Então, terminou o sábado, seja às 18 horas ou seja com o pôr do sol, as lojas começavam a abrir, indo até cerca de 21, 22 horas desse dia 16. Não era no dia 17, não. No próprio dia 16, o comércio todo abria, as lojas, as vendas, os mercados, as lojas de tecido, hortifruti, lojas de especiarias, tudo abria. E ficava lá aberto até em torno de umas 22 horas, por aí, 21 a 22 horas. Então, quando o texto fala passado o sábado, ele não está falando de que passou o próximo dia, que seria o dia 17. Não significa isso. Significa que no mesmo dia 16, após as 18 horas ou após o pôr do sol, já era lícito trabalhar, comprar e fazer o que precisasse fazer. Então, foi nesse período que as mulheres foram às compras, comprar aromas para embalsamar Jesus. Uma observação que deve ser feita aqui. O fato de as mulheres comprarem aromas para embalsamar a Jesus revela que elas não haviam entendido bem a questão da ressurreição dele, pois ele havia declarado várias vezes: escarnecerão dele, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Isso está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no verso 34. Então ele já havia explicado esse assunto, não só para os discípulos, como para elas também, que eram, entre aspas, suas discípulas, né, suas seguidoras. Não eram discípulas no sentido de serem seus apóstolos, porque não era permitido, mas eram suas seguidoras. Criam nele como o Messias prometido desde os tempos antigos. Então, se elas tivessem entendido que Jesus reviveria ao terceiro dia após a sua morte, a reação mais possível é que no dia 17 do mês primeiro, iriam para a frente do túmulo
para recepcioná-lo, talvez com uma faixa de Bem-vindo, Senhor e Salvador. Então, provavelmente, alguma coisa desse estilo teria acontecido. Elas não teriam levado aromas para embalsamar Jesus. Quando você embalsama uma pessoa, é porque ela vai ficar lá, né, na sepultura, por muitos dias e por muitos séculos, para o resto da história da humanidade, até no dia do juízo final, da ressurreição de todas as pessoas. Só que Jesus já havia falado isso, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então faltou essa compreensão para elas. Por alguma coisa, por algum motivo, elas não captaram o sentido real, concreto, verdadeiro, né, palpável dessa fala de Jesus. Bom, o próximo evento citado no texto está em Marcos, capítulo 16, nos versos 2 e 9. Vamos analisar o que está escrito lá, dando continuidade aos eventos desses últimos 4 dias, tanto os fatos quanto a sua cronologia, registrados detalhadamente no Evangelho de Marcos. Diz o seguinte: no primeiro dia da semana, e muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Ao despontar do sol, ou seja, quando o sol estava começando a sair no horizonte. Isso está escrito no Evangelho de Marcos, capítulo 16, no verso 2. O despontar do sol equivalia a algo como 6 horas da manhã, dependendo da época do ano. Ou seja, a essa hora não seria possível elas irem fazer as compras e a seguir terem se dirigido ao túmulo ao despontar do sol. Então, com certeza, as compras que elas fizeram foi no dia 16 após o pôr do sol, quando terminou o sábado. Então, esse primeiro dia da semana era o dia 17 do mês de Abib, o primeiro mês do ano. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo ou de madrugada, no primeiro dia da semana, que é o dia 17, nesse caso, apareceu primeiro a Maria Madalena. Marcos 16, 9. Então, como vocês podem ver, esses são os eventos ocorridos e registrados no dia 17, que era o primeiro dia da semana. Está muito bem claro isso aqui, está muito bem explicado, não há uma segunda forma de compreender esse texto e achar que, não, o dia 17 não era o primeiro dia da semana. Não, o dia 16 não era o sábado. Não. Era o dia 16, era o sábado. O dia 15 foi o dia em que Jesus foi crucificado. O dia 14 foi o dia da Páscoa. E o dia 17 foi, sim, o primeiro dia da semana, em cuja madrugada Jesus ressuscitou. Ficou claro isso? É importante que você tenha em mente, com clareza, a sequência desses fatos narrados no Evangelho de Marcos, associados a essa cronologia, também descrita por ele. Então não há como você entender de outra forma. Jesus comemorou a Páscoa, a sua última Páscoa, no dia 14 do mês de Abib, foi crucificado no dia 15, onde começava o sábado. Passou o dia 16, sem nenhuma informação textual. As informações sobre o dia 16 elas começam a partir das 18 horas ou a partir do pôr do sol, indicando o término do sábado, quando as mulheres foram fazer compras no mercado, e no dia 17, então, a sua ressurreição na parte da madrugada,
e a ida das mulheres ao túmulo para embalsamar a Jesus e não encontraram mais ele lá. Bem, agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, fazendo uma análise entre a relação que foi deixada pelo texto entre os dias do mês de Abib e os dias da semana hebraica. Nós vamos perceber que existe uma perfeita relação feita pelo evangelista Marcos entre cada dia do mês Abib, correspondente à festividade da Páscoa e dos dias dos pães ázimos, e os dias da semana, que coincidiram com cada um desses dias. Então nós já vimos que o dia 15 do mês de Abib tinha início o sábado semanal, que era o 7º dia da semana, que era o dia de descanso, e que esse dia terminava no dia 16. E que nós vimos também que, por consequência, o dia 17 era o primeiro dia da semana. Então, se o dia 17 era o primeiro dia da semana, então o dia 16, que era o sábado de descanso, era o 7º dia da semana. O dia 15 era o 6º dia da semana. O dia 14 era o 5º dia da semana hebraica. O dia 13 era o 4º dia e o dia 12 era o 3º dia. E assim por diante. O dia 18 seria o 2º dia, novamente, 3º dia, dia 19, até o dia 21, que seria o 5º dia da semana. Bom, existe aqui uma perfeita relação inequívoca entre cada dia do mês e cada dia da semana que lhe correspondeu naquela ocasião, da última celebração da Páscoa do Senhor Jesus. Bem, estabelecido isso, muito bem, vamos agora fazer uma análise entre uma possível relação dos dias da semana do calendário gregoriano que nós usamos hoje no mundo ocidental e esses dias da semana hebraica, se o calendário gregoriano existisse nessa ocasião da última celebração da Páscoa pelo Senhor Jesus. Então nós vamos tentar fazer essa relação aqui. Correspondência entre o calendário hebreu e o gregoriano. Como é que nós vamos analisar? Vamos partir da onde? Então, vamos ver aqui a semana romana. Vamos partir do 7º dia da semana hebraica, que era o sábado de descanso. O dia 16 foi do mês de Abib, correspondeu ao 7º dia da semana hebraica. A qual dia, no calendário gregoriano, corresponde esse dia de descanso semanal? Ao domingo. Domingo é o dia oficial de não trabalho ou de descanso no calendário gregoriano. É o 7º dia da semana. Bem, qual é o primeiro dia de trabalho no calendário gregoriano? É a segunda-feira. Então, a segunda-feira, ela corresponderia ao primeiro dia da semana hebraica e ao dia 17 do mês hebraico. Bem, qual seria o sábado no calendário gregoriano? Ele corresponderia a qual dia da semana hebraica naquela ocasião? Ele corresponderia ao 6º dia da semana e ao dia 15 do mês, que foi o dia em que Jesus foi crucificado. Então, Jesus foi crucificado no sábado
do calendário gregoriano, se ele existisse naquela ocasião. Então, no dia 14 do mês de Abib, quando foi celebrada a Páscoa, que correspondeu ao 5º dia da semana hebraica, isso corresponderia à sexta-feira no calendário gregoriano. E assim por diante. O 4º dia da semana corresponderia à quinta-feira, o 3º dia da semana, ou dia 12 do mês, corresponderia à quarta-feira, e os demais dias. Você pode deduzir. Então, há uma conexão perfeita estabelecida pelo texto entre os dias da semana hebraica, naquela ocasião, e os dias do mês Abib, que era o mês em que se celebrava a Páscoa e a festa dos pães ázimos. E existe também uma conexão perfeita, inequívoca, entre os dias da semana hebraica, que estão estabelecidas no texto do Evangelho de Marcos, e os dias da semana do calendário gregoriano, se ele existisse nessa ocasião. Então, a sexta-feira foi a celebração da Páscoa. O sábado foi o dia da crucificação. O domingo foi o dia do descanso, o sábado hebreu. E a segunda-feira foi o primeiro dia da semana, o dia em cuja madrugada Jesus ressuscitou e, ao nascer do sol, as mulheres foram no túmulo com o propósito de embalsamar a Jesus. Não há como você entender de outra forma, a não ser que você distorça o texto, a não ser que você imponha sobre esse texto registrado por Marcos uma tradição diferente e você deu prioridade a essa tradição. Você vai ter que escolher o que você acha melhor. Ou você fica com as informações do Evangelho de Marcos, ou você fica com a sua tradição. Mas saiba que, se você ficar com a sua tradição e ela contraria esse texto, você vai sair perdendo em termos de conhecimento e você vai estar invalidando essas informações relatadas pelo evangelista Marcos, nesse texto. Por esse motivo, vamos gastar um tempinho ainda analisando esse aspecto, as tradições humanas e o texto bíblico. Essas considerações que nós fizemos até agora nos levam a afirmar que isso significa que qualquer afirmação originada em tradição religiosa, histórica ou arqueológica, que chegue a conclusão diferente sobre as datas registradas no texto sagrado, está equivocada. O registro do texto sagrado é que deve prevalecer sobre o entendimento da tradição, e não a tradição humana sobre o texto bíblico. Então, se alguém afirmar que Jesus comemorou a Páscoa, que aconteceu no dia 14, na quinta-feira, morreu no dia 15, sexta-feira, ou ressuscitou no dia 17, segunda-feira, em dia diferente desses registrados no Evangelho, mostre a essa pessoa este vídeo e o texto bíblico. Outra questão. A Páscoa era comemorada com churrasco de cordeiro, uma vez que o cordeiro deveria ser assado no fogo. Portanto, é frontalmente contrária ao ensino da palavra qualquer tipo de tradição que proíba comer carne vermelha e ordene comer peixe na semana da Páscoa. Não há no texto sagrado
a obrigatoriedade de qualquer tipo de jejum relacionado à festa da Páscoa. Então, esse estudo que nós fizemos sobre os dias da Páscoa no Evangelho de Marcos, eles deixam esses pontos muito claros. Não há dúvida em relação a isso. Não há dúvida de que era feito um churrasco de cordeiro. Não há dúvida sobre a relação entre os dias da semana e os dias do mês, a semana hebraica e o mês hebraico. E também não há dúvida entre a relação entre os dias da semana do calendário gregoriano e os dias da semana e do mês hebraico. Isso ficou estabelecido de forma definitiva através do Evangelho de Marcos. Bem, neste vídeo, então, nós encerramos essa análise dos que era proposta fazer de estabelecer uma relação entre os dias da semana hebraica, os dias do mês hebraico, correspondentes à festividade da Páscoa e dos pães ázimos, e os dias da semana do calendário gregoriano. Fizemos isso. Então, por hoje, é só. Falta um vídeo ainda para terminar o nosso estudo sobre a Páscoa, em que nós vamos analisar a relação que existe, que foi deixada entre os elementos originais da Páscoa, os pães ázimos e o cordeiro, e a pessoa de Jesus Cristo. Então, no próximo vídeo, nós vamos analisar isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.